E aí, Ana Paula, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo complementar, né? Aí é para você assistir. Espero que eu vou te orientar no WhatsApp, né? Para você assistir esse vídeo pós, né? O outro vídeo que você vai passar para as pessoas que eles vão gravou para você. Esse vídeo aqui serve só mais para uma orientação apurada, né? Nessa questão sua de supervisão dessas pessoas, né? Eu vou te falar alguns porquês que estão por trás e a importância de uma certa organização com essa equipe de vendas. A primeira coisa que eu vou falar, reforçar, é a questão das metas que Esvon falou, né? Esvon falou que as metas você tem que dividir por dia e tudo mais. Isso a gente fala muito na administração, né? A gente trabalha com aula e tal. A gente fala muito que é o quê? É fatiar o elefante, né? Você fatia o elefante para você conseguir comer o elefante. Como assim fatiar o elefante? Se eu chegar para você e para você aqui e falar assim, ó, eu quero que vocês comam um elefante, vocês vão olhar para o elefante e falar, peraí, como que eu vou comer esse elefante? Não dá para comer esse elefante, né? Então por isso que existe essa questão diária que Esvon falou, né? Se eu chegar para você e falar assim, não, gente, aqui hoje em dia eu tenho uma picanha, né, do elefante, então vocês vão comer, ou beleza, amanhã é o lombo, depois da manhã é a costela, né, assada, cada dia de uma forma diferente. Nós, vocês tomar um susto, aquele elefante que, se eu chegasse para vocês e falar para você comer de uma vez, vocês vão ter comido esse elefante, né? Então, por isso que tem essa questão de fatiar o elefante. Então, quando eles vão falar essa questão de dividir as metas diárias, ela é importante para as pessoas não desanimarem. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei 2 horas, 3 horas para conseguir fechar um contrato. E fala, é muito tempo, é difícil fechar esses contratos, eu tenho que fechar 80. Então a pessoa já desiste sabendo do número de 80. Mas se as pessoas ficarem atentas a essas metas, né, diárias, elas têm uma certa facilidade. Então é importante essas metas diárias para as pessoas verem que é possível essa execução. Ou seja, fatiar o elefante, né? Outra questão também que Esvon falou, né? Ele falou superar objeções, né? Ele falou sobre os benefícios do plano. Ele falou sobre também a questão física da pessoa, né? A gente tem por trás de toda essas orientações que Esvon está falando, o método Harvard de negociação, né? É um método de negociação que ele é simples, ele dá 4 fases para as pessoas. E essas 4 fases é tudo aquilo que a gente está falando. Então, não tem nada que a gente está falando, que Esvon frisou, e que os seus vendedores estão aprendendo, que é ao léu, né, uma coisa sem testar e tudo mais. Não, tudo é testado. Que é o quê? A primeira coisa é você separar, né, o pessoal do profissional. Ou seja, você tem que saber que aquela Ana Paula pessoa que tem suas preferências, né, que tem o seu time de futebol e tudo mais, ela não é a vendedora. Por exemplo, agora nós estamos num momento meio crítico, né, para o Cruzeiro, né, Esvon muito triste, inclusive, por causa disso. Então, por exemplo, um vendedor que chega lá e se manifesta atleticano para uma pessoa que está comprando cruzeirense, não vai dar certo. Então, quando esse método Rafa fala, a primeira fase, que é separar a pessoa, né, do profissional, ela está querendo dizer isso. Então, o vendedor, ele é um personagem, né? Eu, às vezes, aquelas ideias que eu estou apresentando para as pessoas não são exatamente aquilo ali que eu acredito, né? Mas eu tenho que ter o personagem de vendedor. Então, isso você tem que cobrar muito daquelas pessoas. Muitas vezes aquele vendedor acredita tem certas crenças, que essas crenças atrapalham a venda, né? Então, você tem que identificar isso e demonstrar para ele que ele tem que vestir o personagem de vendedor. E aquele personagem de vendedor, ele se adapta à visão do cliente, né? Aquilo que o cliente espera, né? Que eles vão volta e meia fala sobre o rapport e tudo mais, você tem que adaptar aquilo que o seu cliente espera de você. E não ele tem que se adaptar a você, entendeu? Então tem que ficar muito atento e cobrar isso do vendedor, que é a primeira fase desse método Harvard. A segunda fase que eles falam é para ter várias, né, situações de fechamento, né? Várias opções. Então a venda, ela não acontece somente de uma forma, né? Às vezes a pessoa, nas próprias objeções lá, ela vira para você e faz algum questionamento que você tem que adaptar aquela oferta àquela pessoa. Vamos supor, a pessoa está vendendo um contrato lá, o objetivo é vender um contrato, mas chega lá para uma pessoa e a pessoa tem uma situação de um interesse estético, né? A pessoa não vai deixar de negociar com essa pessoa porque não está querendo a questão do contrato.
ela tem que adaptar a negociação, ela tem que ter várias opções para fechar aquele negócio. Por quê? Vocês estão vendendo soluções de saúde, né? Essas soluções de saúde têm como plano básico o contrato, né? Mas tem que dar opções para as pessoas para fechar em cima desses interesses delas. Outra coisa, a terceira etapa, por falar em interesses, é separar interesses de posições, né? Qual que é o interesse maior daquela negociação ali que vocês estão na rua, né? É fechar o contrato, né? Trazer um plano de saúde bom para as pessoas. Esse que é o interesse maior. Tudo aquilo ali que cerca esse interesse maior são posições, ou seja, são objeções do cliente, né? São alguma dificuldade até da equipe de venda. Então, sempre que vocês têm que estar em mente, né? Você tem que forçar isso aqui em sua equipe, é o seguinte: o interesse de vender que é contrato, né? Que atende as pessoas na questão da saúde, tem que ser maior a todas as objeções, né? Inclusive as suas objeções. Às vezes vocês têm alguma objeção de transporte, locomoção e tudo mais, isso atrapalha. Pensa no interesse maior. E a última fase desse método Harvard é critérios objetivos. Quando eles vão falar para vocês o seguinte: esse contrato aqui é mais barato do que um plano particular que a pessoa vai estar, o tanto de benefício, né? Ele demonstra que é mais barato. Isso é um critério objetivo. Em cima disso, a pessoa não vai discutir. O que a pessoa vai discutir em cima disso? Daí vai virar para você e falar assim: não, a outra clínica ali é mais barata? Não é. Então, sempre pautar em critérios objetivos, né? Para ficar mais fácil essa negociação. Ana Paula, eu até conversei com vocês num vídeo anterior, que a gente fez ao vivo. Eu fiz a comparação minha e de Exxon, porque a gente teve algum momento de equipe de vendas, treinamento de equipe de vendas na rua. Então, isso daí vai valer muito para você. Qual que é a importância da equipe de vendas? A importância da equipe de vendas é o controle dessa equipe, né? Você está sempre orientando e corrigindo. Porque as pessoas chegam aqui e dá essa aula para eles, eles vão achar: não, beleza, excelente, é isso mesmo. Vai o primeiro dia, eles seguem. O segundo dia, eles seguem 80%. O terceiro dia, 50%, né? Aí lá na outra semana, já não está ninguém seguindo aquelas questões que Exxon colocou. Então é importante, Ana Paula, você acompanhar esses vendedores na rua para verificar sempre se eles estão executando aquilo que foi orientado. Exxon ficava em cima da pessoa, né? A gente chegava lá e eu olhava Exxon e tal, eu ficava em cima do vendedor e falava: não, vai lá, aborda essa pessoa. Ele ficava olhando e tal, a pessoa abordava, ele chamava a pessoa posteriormente e falava assim: você errou nisso, 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 vai lá, aborda novamente. Então, esse treinamento contínuo, né, é importante. A gente sempre tem que estar com esse treinamento, né, contínuo. Ele nunca deve terminar. Por quê? Porque aquele pop de abordagem, né, que ele é acrescentado pelas orientações de Exxon, ele deve ser cumprido. Aí você chega lá e fala assim: Guilherme, mas a gente tem alguma coisa lá que está no pop que não está dando certo. Tem esse outro tipo de abordagem que é importante. Aí entra naquela questão que Exxon falou aqui, né? Que chegou para vocês e falou assim: nessas objeções aqui, vai anotando quais são as objeções mais comuns e tudo mais, e reúne com a equipe e realinha. Que é o quê? Se tem alguma ideia diferente, né? Algum vendedor tem ideia, geralmente esses são cheios de ideia, né? De opiniões. Mostra a efetividade dessa ideia e realinha com a equipe. Fala assim: beleza, isso daqui está dando certo, mas olha também quantas abordagens aquilo ali foi feito e quantas elas resultaram em uma venda, né? E realinha, não tem problema. Nós somos cabeça aberta, né? Nós aceitamos sugestões e a gente faz o realinhamento, né? Então, isso daí é importante, tem que ser uma coisa que você esteja à frente, né? Não deixe o vendedor decidir, mas o vendedor pode opinar. E é importante você ter esse diálogo para o vendedor, para você entender quais são as falhas que incomodam o vendedor, né? E fazer esse realinhamento para ele continuar nessa questão aí de uma forma eficaz, né? Então é importante, Ana Paula, você seguir essa equipe de vendas na rua. É importante você observar as falhas e realinhar. Outra coisa que é importante, Ana Paula, você é uma pessoa muito inteligente, né? Tanto é que por isso que você é supervisora, você tem um certo perfil profissional alto, né? Beleza. Então você não é uma pessoa que você precisa ser para trabalhar, você não precisa ter uma organização. Você não precisa ter talvez você não precisa ter um chefe em cima de você o tempo inteiro, né? Te passando orientação, esses trem, não sei. Mas eu imagino que não. Mas só que essas pessoas que trabalham nessa equipe, elas precisam. E elas precisam ter algumas coisas palpáveis. Elas não conseguem trabalhar na intangibilidade, né, na subjetividade. Então sempre é importante, Ana Paula, eu não sei como que está sendo a organização aí exatamente, mas sempre é importante você iniciar a semana com a programação de ações nas ruas. Ou seja, nós vamos trabalhar em tal bairro nesse dia, de manhã nós vamos trabalhar assim, à tarde nós vamos trabalhar assim.
Para quê? Para quando seus vendedores chegarem para a rua, eles notarem uma certa organização. Isso é importante a gente passar essa certa organização para eles, né? Eles se sentem mais acolhidos. O vendedor solto, ele não consegue muitas vezes ter iniciativa de executar um bom trabalho. Então, essas orientações, elas têm que vir de você e para eles terem essa noção, né, de organização para a empresa. Assim, eles trazem melhores resultados, né? Eles se sentem mais confortáveis nisso daí. Então, é importante isso também, Ana Paula. Outra coisa, Exon falou, né, e você também confirmou, que tem um tempo que você fica na clínica, né, fazendo outros tipos de serviços, né, mesmo organizando. O ideal, parece que você como vendedor é uma vendedora que tem bons resultados, né, e o ideal é você sempre estar na rua com eles, né. Então, o máximo possível que você estiver na rua com eles, é importante, né, você ter essa experiência com eles mesmo para realinhamento de metas, né, mesmo para o controle, né? E isso daí é fundamental. Você ser supervisor de vendas sem estar tendo essa experiência na rua com eles sempre, né? Acaba que a equipe fica um pouco solta. E esses vendedores, eles precisam dessa organização, como eu falei anteriormente, e precisam se sentir também acolhidos, né? Observados. Eles acham importante isso, né? Dá uma pausa aqui.